Oi, turminha! Vamos iniciar mais uma aula de geografia? Vamos lá! Hoje nós vamos começar aqui na página 114 com o conteúdo O Campo e a Cidade. Então, hoje nós vamos falar sobre as semelhanças e diferenças entre o espaço do campo e o espaço da cidade. Então, acompanhem comigo aí no livro de vocês. Ao longo deste ano, neste livro, você foi convidado a refletir sobre a relação entre as pessoas e seus lugares de vivência, como a moradia, a escola e a rua. Nesse percurso, observou imagens que retratam paisagens do campo e da cidade. Mas você sabe reconhecer essas paisagens? Conhece as atividades e os tipos de trabalhos realizados com mais frequência no campo e na cidade? Então, responder a essas questões são alguns dos objetivos desse capítulo que nós vamos estudar agora. Observem direitinho as imagens A e B aí no livro de vocês. Vejam direitinho as semelhanças e diferenças. O que se parece e o que tem de diferente. A gente pode observar que elas, na verdade, são mais diferentes do que parecidas, não é? Então, vamos refletir e ver as respostas para esses dois questionamentos que nós temos aí nessa página. Quais são os elementos que formam a paisagem em cada uma das imagens? Então, aí, juntamente com o seu orientador, observe cada uma e diga quais são os elementos que formam a imagem A e quais são os elementos que compõem a imagem B. E depois comparem para ver o que tem de parecido e o que tem de diferente. Na sua opinião, qual é a importância do rio para as pessoas que vivem em cada um desses lugares retratados nas fotos? Que tipos de problema podem afetar o rio nesses lugares? Então, observem que nas duas imagens nós temos o rio. Qual a importância do rio para as pessoas, para a população, por exemplo, da imagem A e para a população da imagem B? E quais são os tipos de problema que podem afetar os rios nas duas imagens, nos dois espaços? Muito bem. Página 115, continuando. Vamos falar um pouco sobre o campo. O campo é formado pelas áreas rurais de um município. Nessas áreas são encontradas paisagens variadas e diferentes formas de ocupar o espaço. Veja um exemplo de ocupação do espaço rural na ilustração abaixo. Então, observem essa imagem que se parece um pouco com uma fazenda que a gente costuma ver na TV. A imagem representa uma cena comum nas áreas rurais do Brasil, como propriedade onde se praticam atividades de plantio e de criação de animais. Mas as paisagens do campo também podem ser formadas por florestas e áreas ocupadas por comunidades tradicionais, bairros rurais, empresas de extração de recursos naturais e indústrias. Então, de acordo com essas informações e com aquilo que você já conhece um pouquinho sobre o campo, assinale com um X as atividades representadas na imagem acima. Então, observe direitinho a imagem e marque um X naquilo que você acha que pode ser realizado nesse tipo de espaço retratado na imagem. Cultivo de hortaliças, locomoção a cavalo, transporte de produtos, condução de trator, coleta de frutas, pescaria, alimentação de gado, passeio de bicicleta. Então, marquem aqueles que vocês acham que podem ser representados nessa imagem. Questão 2. O caminhão representado na imagem está indo em direção a uma indústria de laticínios, que fabrica alimentos como iogurte, manteiga e queijo. O que você acha que esse caminhão transporta? E aí, pensem aí e anotem no cantinho aí do lado da pergunta o que vocês acham que esse caminhão transporta. Página 116, vamos ver um pouquinho agora sobre a cidade. As paisagens da cidade são marcadas pela concentração de construções como ruas, avenidas, casas, edifícios, lojas e indústrias. Essa forma de ocupar o espaço constitui a área urbana do município. Observe a imagem abaixo, que representa uma área urbana. As paisagens urbanas são diferentes em cada cidade. Em certas cidades grandes se destacam prédios altos e ruas congestionadas pelo excesso de veículos,
mas também a cidade com ruas tranquilas, praças arborizadas e predomínio de casas térreas, ou seja, casas com apenas um pavimento. Nada daquelas casas com prédios com vários andares. Agora analise a imagem. Localize nessa imagem uma pessoa vendendo garrafas de água. Quem seriam os prováveis compradores? De que outras maneiras a água pode ser fornecida aos habitantes de uma cidade? Então, reflitam sobre isso. Observem a imagem e reflitam. Pensem aí com seu orientador. Letra B. No solo do espaço representado não é possível cultivar alimentos. Mas há uma pessoa vendendo milho verde. Qual é a principal origem dos alimentos vendidos nas cidades? Como eles são transportados até elas? Então pensem um pouquinho aí e discuta com seu orientador quais são as possibilidades. Lembrando que essas duas alternativas não é necessário você anotar a resposta, é apenas questão discursiva para você refletir sobre o que você leu, sobre o que você estudou. A página 117 trata-se da atividade de casa de vocês. Essa questão número 1 da página 117 é a atividade de casa de vocês. As atividades no campo. Então, uma das atividades de destaque no campo é o extrativismo. No campo são realizadas diversas atividades para obtenção de alimentos e de matérias-primas pela exploração de recursos naturais. Esses recursos são aqueles disponíveis na natureza, como o solo, a água, as plantas, as rochas e a luz solar. Você vai estudar agora algumas das principais atividades realizadas no campo e sua relação com os recursos naturais. Então, a primeira atividade realizada no campo que a gente vai estudar é o extrativismo, que é a atividade em que os seres humanos retiram da natureza produtos de origem vegetal, animal ou mineral. Esses produtos podem ser consumidos da forma como foram retirados ou podem ser transformados nas indústrias. Aqui nós temos imagens de alguns exemplos de extrativismo. A primeira imagem é a pesca, né? Vocês podem ver aí vários peixes, vários homens mostrando os peixes e vendendo, tentando vender. Na segunda imagem, o extrativismo mineral, que é a retirada de minérios do solo, como ferro, mármore e sal. E a terceira foto aí do lado é a coleta de frutos, folhas e raízes, que é uma atividade do extrativismo vegetal. No caso da foto aí, a extração de Arari, no Pará. Açaí em Arari, no Pará. E agora vocês vão responder a questão de número 1 da página 17, onde vocês vão marcar ou pintar os quadrinhos com as atividades de extrativismo. Então, leiam as opções e marquem aquelas que contêm atividades de extrativismo. Ok? Até a próxima!